E como eu já adiantei, com o quadro de Amor Exigente, que faz diferença na vida de tanta gente, na minha vida, eu sempre desafio a você, telespectador, a participar. Sozinho a gente de fato está perdido, a gente precisa fazer mudanças quando a gente quer ver mudança no nosso filho, na nossa filha, no marido, enfim. A mudança começa aqui. E olha, gente, sempre estamos muito felizes e gratos com os depoimentos que acompanhamos, a gente aprende bastante. E para quem ainda não conhece, o Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. São reuniões semanais, 2 horinhas, um programa que está espalhado por todo o Brasil, alguns lugares da América Latina, Israel tem, e qualquer um que participa, participa gratuitamente. Não tem custo nenhum, é para ajudar mesmo, tá? E a ajuda já começa aqui nesse bate-papo introdutório. A gente vai falar hoje sobre recuperação avançada, ou seja, pessoas que mantêm-se na sobriedade por anos a fio. É possível vencer as drogas. A gente vai assistir o depoimento de algumas pessoas que estão na luta da recuperação, mas daqui a pouco eu tenho um convidado que tem uma história linda de sucesso. Acompanhe. A dependência química realmente me causou muitos problemas, mas a recuperação me deu frutos de vida novamente. Agora, retomando a minha vida, eu tenho pensado em voltar a estudar, em voltar a fazer alguma coisa. Estou procurando trabalho, vou voltar a trabalhar. Com a força de vontade, eu consegui me reorganizar como cidadão e como uma pessoa em busca de melhora. Eu consegui, depois de um tempo, voltar a estudar, eu concluí o ensino médio, eu terminei, fiz uma faculdade. Eu estou 21 anos limpo, mas os primeiros anos foram muito difíceis e senti vontade de usar por muitos anos. Hoje, realmente, eu perdi o desejo de usar há muito tempo. Eu não lembro a última vez que eu senti vontade de usar drogas. Fazem 3 meses que eu participo do grupo e tem sido uma ajuda constante, semanal. Toda semana a gente vem, a gente partilha, a gente ouve a história do próximo, do colega e vê que tem muito a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida, o que dá força para continuar e buscar sempre o melhor caminho para estar limpo, para não voltar a usar, não voltar a beber, não fazer uso, né? Quando você para de... é como se fosse uma vela. Você para de usar, a vela se apaga. Se você volta a usar, a vela se acende e continua a queimar, né? Eu aprendi dentro do meu tratamento, de uma comunidade terapêutica, que vontade compartilhada é vontade diminuída. Então era dessa forma que eu perdi a vontade, né? Ela foi se espaçando. A vontade, por exemplo, eu tinha vontade uma vez por semana, aí depois uma vez por mês, aí uma vez cada 2 meses, uma vez cada 6 meses, uma vez por ano, e aí ela sumiu. Que bom a gente poder ouvir depoimentos como esses, encher o coração de esperança. Fiquei com a frase na minha cabeça: vontade compartilhada é vontade diminuída. Tá aí a importância de frequentar um grupo e, amores, a gente está de braços abertos esperando por você, que é pai, mãe de dependente químico, esposa, enfim, que vive na codependência, mas também de braços abertos para você, que está em busca da sua sobriedade. Tem vários grupos lindos trabalhando a sobriedade. Como eu disse, eu tenho 2 convidados especiais. Um deles é o Miguel Tortorelli, que é presidente de Amor Exigente, e hoje o Rodrigo Monteiro, que é o 2º vice-presidente da Federação de Amor Exigente, que tem uma história de sobriedade de quantos anos, Rodrigo? 19 anos. 19 anos, que maravilha. Só por hoje, Só né? por hoje. Sejam bem-vindos, viu? Muito obrigado. Rodrigo Obrigado. é médico, né, Rodrigo? Sim, sou médico. Me conta um pouquinho a sua história. Você já esteve aqui, mas tem gente que ainda não te conhece. Olha que história impressionante e linda. Sim, primeiramente agradecer a oportunidade, né, que é dada por Amor Exigente para a gente divulgar o trabalho. E eu já estive aqui, né? A minha história hoje completa
tem completos 19 anos. Até chegando nos 20. Sim, em julho desse ano eu completo 20 anos. 20 anos. E como todo dependente químico, a hora que a coisa perde o controle, eu abandonei a escola, depois acabei terminando a escola fazendo um supletivo, porque eu já tinha repetido vários anos e tudo mais. Mas quando eu entrei em recuperação, eu decidi voltar a estudar. E aí, toda aquela compulsividade, vamos dizer, todo aquele tempo que eu dedicava às drogas, eu passei a dedicar ao estudo, porque eu coloquei um objetivo, uma meta, além de ficar vivo, de me tornar médico. Então, eu fiz 1 ano de cursinho, passei na faculdade de medicina. Quanto você estudava por dia? 10, 12 horas por dia. Levou a sério mesmo, eu gostei disso. Trocou Sim. aquele tempo dedicado às drogas por tempo de estudo. Fez uma boa Exatamente. escolha. Exatamente. Principalmente que eu sempre tinha uma coisa na cabeça que vó fala pra gente, né? Cabeça vazia É a oficina do diabo. Então É eu tinha verdade. que ocupar. E aí eu falei, eu tenho que ocupar com algo que vai me trazer um retorno. E então eu entrei até, inclusive, numa faculdade particular na cidade de Cuiabá e depois eu passei numa prova de transferência para uma faculdade pública e fui estudar em São José do Rio Preto. Me formei médico, servi a aeronáutica como médico, né? Depois eu fiz uma especialização em dermatologia e depois fiz outra especialização em medicina do trabalho. Então eu sou dermatologista, médico do trabalho. Dedico aqui um pouco do meu tempo ao amor exigente, mas o mais importante é que hoje eu não usei nada. Que maravilha, Rodrigo, que coisa boa. Tem muitas mães desesperadas nos assistindo agora. Tem algumas que já estão mais tranquilas porque estão no Amor Exigente, já fazem parte, conhecem esse programa, que é libertador, né? E eu imagino que a sua família tenha, de alguma forma, sofrido e te apoiado. Sozinho é mais difícil, né? Sim, com certeza. E esse é um papel do grupo também, né? Porque muitas pessoas têm pais, mães e irmãos que decidem não participar daquilo, porque consideram que o problema é dele. E aí é um grande erro, porque o primeiro a sofrer são eles mesmos. E tem pessoas que, infelizmente, têm um pai falecido, a mãe falecida, ou não tem ninguém. E lá no grupo, a função, além de compartilhar as coisas para se diminuir a dor, a função é que o grupo funcione como uma família, né? Então, as pessoas são acolhidas de verdade lá, né? Dentro do que é possível. É claro que tem coisas que a gente não permite, no sentido assim, se a pessoa chegar embriagada lá, a porta não vai ser fechada para ela. Mas a gente vai colocar ela numa outra sala, vamos conversar, não deixar o outro pessoal ver. Mas lá todos são acolhidos e lá nós nos tornamos uma família mesmo, né? Porque juntos, tanto o grupo de família quanto o grupo de jovens, juntos e dividindo, tem a dor diminuída sim e tem a possibilidade de uma vida melhor, porque existe vida após droga. A gente viu ali alguns depoimentos bem especiais, marcantes, e eu queria saber de você. Qual é o teu segredo para 19 anos de sobriedade? Não é fácil, a gente vê muita gente que sai limpo de uma internação ou de uma decisão e que tem recaída, e não uma, várias, né? Assim, acho que tudo é questão de foco, objetivo. Eu fiquei internado numa comunidade terapêutica chamada Horto de Deus. E o seu Léo, né, o finado seu Léo, que era o coordenador de tudo aquilo, ele já, quando eu fiquei lá, ele já tinha mais de 30 anos de sobriedade, né? E lá era um local onde a gente aprendeu a ter disciplina novamente, a ter cuidado com o próximo, a lidar e conviver com pessoas mais humildes, pessoas mais que tinham mais dinheiro, mais condições, essa diversidade, né, que a gente encontra na sociedade. E o seu Léo falou uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida, que ele falou assim: quem não levar o horto de Deus dentro de si, vai recair. E o que ele quis dizer com isso? Que se eu esquecer que eu tenho que ter disciplina, que eu tenho que buscar uma espiritualidade, seja ela qual for, que se eu esquecer todo desse trabalho de conscientização de que é uma doença e que a doença ela impede para o resto da minha vida que eu beba e faça outras coisas, se eu esquecer essas coisas, se eu esquecer o horto de Deus que está dentro de mim, eu vou recair, porque eu vou esquecer o meu foco. Então, acho que as pessoas que se mantêm muito tempo limpas, principalmente
é porque elas têm um objetivo. Então, eu coloquei um objetivo de ser médico e eu não ia conseguir ser médico usando. Então, uma coisa vai ajudando a outra, né? É claro que se eu tiver que abandonar tudo para me focar somente na minha recuperação, novamente, mesmo depois de 19 anos, eu faria isso sem pensar duas vezes. Então, acho que no começo, primeiro, segundo ano que a pessoa está em recuperação, o foco dela tem que ser esse, é ficar viva mesmo. Porque a gente fala aqui em tantos lugares sobre drogas, mas muitas vezes é evitado dizer algo que é real. A droga mata. E o objetivo tem que ser ficar vivo mesmo. E aí com a cabeça tranquila, com a cabeça limpa, com a família um pouco mais participativa e consciente, aí ela começa a colocar outras metas que só são possíveis se ela estiver limpa. Eu só conseguiria entrar numa faculdade de medicina se eu estivesse em recuperação. Eu só me manteria lá se eu estivesse em recuperação. Eu só me formaria se eu estivesse em recuperação. Então, e isso vai acrescentando dia a dia um pouquinho a mais nessa balança. Que eu quero dizer assim, quando eu saí da minha internação, eu tinha muito pouco a perder se eu recaísse. Tinha 11 meses de internação. Hoje eu tenho uma faculdade, eu tenho uma profissão, eu tenho o respeito das pessoas. E eu até brinco com o seu Miguel, que fala, olha, para ser sincero, hoje eu não tenho nem tempo de recair, porque é tanta coisa que eu tenho para fazer. Que bom, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Existem as comorbidades. Algumas pessoas recaem porque elas têm uma doença, muitas vezes psíquica, pré-existente, e outras vezes uma doença psíquica que foi instalada durante o uso, né? Umas sequelas que fazem com que ela perca um pouquinho da noção entre o posso, não posso, devo, não devo. No seu caso, não existia isso? Não, no meu caso, eu não tinha nenhum transtorno psiquiátrico, graças a Deus. E que isso, com certeza, ajudou muito a me manter... E nem adquiriu um pelo uso. E nem adquiri um pelo uso, graças a Deus. E eu saí nessa questão ileso. Agora, hoje em dia, principalmente com as mudanças e com a introdução de várias drogas sintéticas e a mudança do tipo, porque hoje, por exemplo, você tem vários tipos de maconha mais forte do que antes, porque elas são modificadas em laboratório, né? Mais ou menos o esquema dos transgênicos, tá? Então, hoje você tem uma série de doenças exacerbadas pela droga. Dentre todas que foram estudadas, a principal droga que funciona como gatilho é a maconha. E a principal doença relacionada à maconha é a esquizofrenia. Mas esse assunto é muito importante porque a gente precisa cada vez mais de psiquiatras especialistas nisso para fazer essa distinção. Porque muitas vezes o próprio transtorno gera alterações comportamentais e fisiológicas que dificultam a pessoa se manter em pé, se manter em recuperação, ou mesmo determinada patologia obriga a usar um determinado remédio que é um psicoativo. Um exemplo assim importante que as pessoas conhecem é o diazepam, o rivotril, que são drogas que não deixam a dependência química adormecer, né? E a gente precisa deixar a nossa doença adormecer. Me explica direito isso, não deixa adormecer em que sentido? Porque a dependência química, ela é uma doença, como que eu posso dizer, que qualquer droga psicoativa, ela pode modificar. Então, por exemplo, assim, a gente vai pegar uma dipirona. Uma dipirona é uma droga, é um fármaco, uma droga, mas ela não é uma droga psicoativa. Ela é um analgésico, vai tirar dor. Um rivotril, ele é uma droga psicoativa. O que seria psicoativo e para que serve? Sim, as drogas psicoativas, nesse caso, são aquelas que têm uma ação diretamente no sistema nervoso central para modular um comportamento. Por exemplo, uma pessoa que tem uma ansiedade muito grande a ponto de levar uma insônia. Então, essa droga, ela causa um relaxamento, ela tem uma ação no sistema nervoso central que vai causar um relaxamento, ela vai conseguir dormir. Porém, por ela mexer no sistema nervoso central, o mecanismo da dependência química, aí a gente precisaria de outros programas para te explicar tudo. Entendi, mas pode gerar uma fissura, uma vontade de voltar para o uso? Sim, pode, não é sim. que todo mundo que está fazendo assim, medicação... na hora que ele toma, não, porque aquilo acalma mesmo, Tá. né? Só que depois, na verdade, aquela fissura vai voltar, tá? Porque a única coisa que vai realmente acalmar a doença é a abstinência total. Não tem outro caminho.
É a abstinência total, é o preço da liberdade do dependente químico. Você bem falou, a gente precisaria de um outro programa inteiro para falar sobre a relação dos psicoativos com a dependência química. Porque eu estou me lembrando também dessa geração bem atual, que agora já está no auge da juventude, que foi vítima de uma medicalização absurda de remédios para controle de ansiedade e déficit de atenção. Então, todas as criancinhas que davam trabalho na escola, que na minha época iam para a coordenação, faziam caligrafia, resolveram que tinham que ser medicadas com certa sertralina. Ansiolítico. Agora sim, Márcia, Cláudia, mas não tem problema não. Se fosse mais, você estava bom também. O principal é que os pais, tirando a questão da droga, que já existe um preconceito, os pais também têm muito preconceito. Os pais, assim, a família em si, quando se trata de uma doença psiquiátrica. Porque remete ainda àquela coisa de manicômio, imagina meu filho louco. E na verdade, tem que muitas procurar vezes. Um psiquiatra. Exatamente. Muitas vezes as crianças estão deixando de ser tratadas por uma negação dos pais. Então, é importante que tenha esse olhar e que se aceite assim, bom, é possível que aconteça na minha família, de alguém ter uma depressão, de alguém ter um transtorno bipolar, porque se a pessoa não tiver essa conscientização, o que acontece? A criança fica lá, o adolescente fica lá, os pais acham que aquilo é normal, os pais de repente acabam ignorando aquilo e dá iPad, dá computador e deixa a internet e não vê, até o dia que tem um suicídio. Eu estou falando isso porque o ano passado, né, foi um ano que é impressionante, teve muitos suicídios de adolescentes nas escolas, né, de São Paulo. Então, o Colégio Bandeirantes, outros colégios que relataram esses casos, porque eram crianças que estavam lá bem, eram estudiosas e ninguém percebeu. Com certeza ela deu sinais, mas é que a gente se nega a enxergar os sinais. Como minha mãe e meu pai se negaram a acreditar que eu fumava maconha. Eu falei, não, meu filho não, eu dei tanto amor, eu eduquei. Levou um tempo para eles aceitarem que o filho deles, que aquele problema existia dentro da família. Agora, eu não sei se existe um estudo sobre isso, mas parece-me tão novo essa coisa do adolescente ter tantas síndromes e eles descartarem a vida na melhor idade, né? Porque a adolescência é a coisa mais linda, né? Ou não? Ou será que isso sempre existiu e a gente que nunca percebeu? Olha, na verdade, sempre existiu, mas com certeza existe sim um número aumentado. E isso se deve, não é culpa, mas isso se deve ao tempo que a gente vive, né? Esses dias eu li uma reportagem que uma criança de 6 anos, que nasceu agora, que tem acesso à internet, informações, ela chega a ter mais informações que o imperador romano tinha. Porque a velocidade que a internet traz informações para ela é muito grande, né? Então, a gente já tem até outras síndromes psiquiátricas, por exemplo, a síndrome do pensamento acelerado. Então, isso remete tanto na vida dela, as coisas da internet, ela aperta um botão, aparece a informação que ela quer que seja assim na escola, que ela quer que seja o comportamento do pai. Ah, eu pedi, tem que fazer na hora. Cadê a rapidez? Então, é complicado, não sou nenhum expert nesse assunto, mas com certeza a quantidade de informações e esse novo ritmo de vida, né, com tecnologias, isso tem transformado e tem deixado com que essas coisas floresçam mais. Só que aí tem um detalhe que quase ninguém fala. Ah, tudo bem, a criança está lá na internet, de repente aquilo estimulou uma ansiedade. Por que o pai e a mãe não viu? Porque talvez o pai e a mãe também estejam no celular. Também estejam distraídos. E aí a gente aprende no Amor Exigente que a gente também não deve se culpar, né? Porque a culpa paralisa, assim como o medo, como eu falei no começo do programa. E a gente não pode ficar parado. A gente precisa realmente estar aberto para ouvir coisas maravilhosas, como o Rodrigo está trazendo para a gente. E entender que é possível, sim, ter uma vida com mais qualidade, mas não sozinho. Por isso é que eu sempre falo, em grupo. E aí tem grupo de Amor Exigente em tudo quanto é lugar. O site do Localizaê, ele está fora de Tá serviço. fora do ar, nós trocamos o servidor, mas até o final da semana ele já volta. Mas aí a turma pode ligar. Olha, hoje você pode ligar no 019 3252 2630 e pedir o endereço da reunião mais próxima da tua casa.
Quem atender uma voluntária, sempre elas são maravilhosas, com certeza vai te ajudar nisso. E eu te falo, não fique só. É realmente muita novidade. O que antes a gente poderia falar assim, síndrome do pensamento acelerado, isso é frescurite. Não, existe porque o mundo mudou e a gente precisa conhecer tudo isso, né? Cláudia, inclusive, né, Rodrigo? O amor exigente é só para quem usa droga? Não, o nosso programa, ele contempla qualidade de vida, né? E nós temos no nosso grupo, inclusive, pessoas que têm problema com glúten, né? Então ela não pode comer e ela chega lá e muitas vezes dá um depoimento igual a vontade da droga. Sim, porque é um adicto, né? Ela tem vontade do glúten, o pessoal sabe que foi vai fazer comer mal. pizza e eu não pude ir e ele sofre com aquilo, né? Temos alguns outros casos de pessoas que se cobram demais em termos de ser perfeccionista, né? Mas Tem borderline? Tem. Eu tenho muita pessoa borderline. Temos alguns casos que eles só têm depressão, trataram e encontraram no grupo a família que ele não tem em casa. E eles não estão lá por causa de dependência, né? Eles estão lá porque eles encontraram um lugar para se compartilhar, né? Então, Tem a gente... compulsão por jogo, por sexo? Tem compulsão. Então, na verdade, é para todo mundo. É qualidade de vida e eu quero te convidar. Vá ao grupo de Amor Exigente. O site é amorexigente.org.br, tá? Mas ligue para saber do endereço da mais próxima da sua casa, 19-3252-2630. Continue acompanhando a nossa programação. Toda segunda-feira a gente fala sobre amor exigente, dependência química e demais compulsões. Se você colocar Vida Melhor, Amor Exigente, entram vários vídeos e aí você pode ver tudo com todo mundo que a gente já conversou e tem informação, assim, preciosa para realmente te ajudar a, como o Rodrigo, viver o só por hoje, uma vida limpa, né? Com certeza. É o que eu sempre reforço. Há vida após a droga. E é uma vida boa. Que bom, é uma graças vida a Deus. bem legal. Muito obrigada, Rodrigo, Só dar Miguel. uma mensagem para a família aí, dia 23 de fevereiro, nós vamos fazer um almoço em homenagem ao centenário do Padre Haroldo. Aqueles que quiserem ir, entrem no site do Amor Exigente, liguem para 19-3252-2630, comprem o seu ingresso, o seu convite, estejam conosco, vai ser fantástico. Celebração linda, eu falo para todo mundo, eu tenho um amigo que vai fazer 100 anos. Alegria! Alegria! Obrigada, Rodrigo. Muito obrigado. Tudo de bom, viu? Prazer, Miguel. Tudo de bom, obrigada.